Oi, sou a professora Luciana e hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo da nossa disciplina de clínica cirúrgica. O conteúdo de hoje será falado, ensinado sobre as principais cirurgias e dentro dessas principais cirurgias nós vamos estar vendo os cuidados de enfermagem ou assistência de enfermagem nos períodos pré-operatório e no período pós-operatório. Lembrando que o pré-operatório são os cuidados de enfermagem e assistência ao paciente, que será preparado para passar por um procedimento cirúrgico. Então, todos os cuidados que ocorrem com o paciente antes dele entrar no bloco operatório, no bloco cirúrgico, antes da cirurgia. E também os cuidados pós-operatório, que o paciente já, assim que termina o procedimento cirúrgico, a intervenção cirúrgica, ele vai dar entrada na sala de recuperação pós-anestésica. Ali já começam os primeiros cuidados ou assistência de enfermagem ao paciente no pós-operatório. Então eu vou mostrar agora para vocês algumas cirurgias, né, relacionadas a cada sistema que nós temos no nosso corpo, sistema respiratório, sistema circulatório, sistema endócrino, vários sistemas do nosso corpo, e eu separei algumas cirurgias, algumas principais cirurgias de cada sistema do nosso organismo. Vamos lá? Principais cirurgias. Temos as cirurgias neurológicas, oftálmicas, otorrinolaringológicas, cirurgias do sistema endócrino, do aparelho respiratório, do aparelho cardiovascular, do aparelho digestivo e intestinal, cirurgias urológicas, cirurgias do aparelho reprodutor e cirurgias ortopédicas. Dentro desses tipos de cirurgias aqui, eu vou estar citando algumas principais cirurgias que podem ocorrer com o paciente e que necessitam dos cuidados pré e pós-operatório de enfermagem. Cirurgias neurológicas. A neurologia é a especialidade médica que trata dos distúrbios estruturais do sistema. O que seria então o conceito de neurocirurgia? É a especialidade médica que se ocupa do tratamento de adultos, crianças, neonatos, os neonatos são os recém-nascidos, e nos últimos anos de fetos também. Eles são os fetos, são o embrião, né, que se tornou feto, ou seja, o bebê dentro ainda do útero da mãe, que recebe o nome de feto, a partir da 8ª, 9ª semana de gestação. Portadores de doença do sistema nervoso central e periférico, tais como, né, as doenças hidrocefalia, tumores, doenças vasculares degenerativas, traumas crânioencefálico e lesões raquimedulares, passivas de abordagem cirúrgica, bem como do tratamento neurocirúrgico da epilepsia, da dor, das desordens dos movimentos, como a doença de Parkinson, distonias, síndrome de Tourette, dentre outras, e de alguns transtornos do psicocirurgias. Recentemente também passou a tratar da substituição de órgãos sensoriais, olho e ouvido interno, disfunções por dispositivos artificiais. Então, a neurocirurgia ela abrange a assistência, né, através de procedimento cirúrgico, de todas essas patologias que podem ocorrer com o paciente que acabamos de citar. Aqui mostrando uma imagem, né, de uma neurocirurgia. Quando a gente fala de neurologia, nós estamos falando da região do cérebro, né, do sistema nervoso central, do cérebro que comanda todo o nosso organismo, todos os movimentos, todas as funções de levantar, estender dos músculos, das articulações. Então, é uma cirurgia realizada na região do crânio, onde é aberto a parte óssea e
vai ser cirurgiado a parte do cérebro onde foi atingido, relacionado à patologia que foi diagnosticada pelo médico e que realmente necessitava de um procedimento, de uma intervenção cirúrgica. Então, alguns cuidados de enfermagem relacionados ao paciente que será submetido a essas cirurgias, essas neurocirurgias, e também os cuidados pré e pós-operatórios. Cuidados pré-operatórios de enfermagem no caso de neurocirurgia. Preparo emocional do paciente, inspecionar o couro cabeludo, por quê? Porque a cirurgia é na região do crânio, da cabeça. Tricotomia conforme a prescrição médica, como nós já sabemos, a tricotomia é a retirada de pelos, se for necessário, como uma cirurgia na região do crânio, né? Do couro cabeludo, então é necessário fazer a raspagem, a tricotomia. Verificar os sinais vitais, porque é de grande importância. Não acontece nenhum procedimento cirúrgico se o paciente estiver com alguns dos sinais vitais alterados. Por quê? Porque precisa estabilizar os sinais vitais desse paciente para que ele não tenha uma parada cardiorrespiratória durante a cirurgia, devido, por exemplo, aos anestésicos. Controle neurológico conforme prescrição médica. De acordo com a prescrição do médico, nós vamos estar avaliando o nível de consciência desse paciente, as paralisias, parestesias que pode aparecer na região da face, alteração de personalidade, distúrbios da fala e motores, ou seja, a gente vai verificar tudo relacionado a parte da consciência desse paciente, né? Se ele está conseguindo falar, se não tem nenhuma paralisia facial, se não tem nenhuma alteração de personalidade, nenhum distúrbio, se não está com dificuldade de falar. Então, tudo isso é avaliado de acordo com a prescrição médica nos cuidados ou na assistência do pré-operatório. Administrar medicações prescritas como anticonvulsivante, que é para convulsão, diurético, que é para eliminar a diurese. O que é diurese? É a eliminação de urina do nosso corpo. Corticosteroides, que também é um tipo de medicamento. Isso tudo nós vamos fazer a administração no paciente por via endovenosa, né, pela veia, que é de acordo com a prescrição médica. Lembrando, nenhum procedimento, nenhum cuidado com o paciente nós podemos prestar essa assistência se não for conforme a prescrição do médico, escrito, carimbado, para confirmar que realmente foi pedido que a gente fizesse esses cuidados com o paciente. Prevenção de traumas, evitar que tenha algum acidente, alguma queda. Restrição de líquido. Por exemplo, se o paciente está apresentando edema, o que é edema? Inchaço, e de acordo com a prescrição médica, nós vamos suspender a quantidade de líquido introduzido nesse paciente. Passar sonda vesical de demora, se prescrito. Essa sonda, ela serve para que o paciente possa estar eliminando a diurese, no caso, se ele não tiver condições, ou existe algumas cirurgias em que o cirurgião prescreve a passagem dessa sonda. Quem faz a passagem dessa sonda vesical de demora é uma atribuição é uma atribuição do enfermeiro. Mas o técnico de enfermagem, ele auxilia nessa passagem da sonda, preparando todo o material necessário, fazendo as anotações de enfermagem no prontuário do paciente, auxiliando esse enfermeiro, e também quando esse paciente recebe alta médica e o médico prescreve lá para retirada da sonda vesical de demora, o técnico de enfermagem pode estar fazendo essa retirada. Cuidados especiais quanto à parte do corpo paralisada. Então, ter cuidado no movimentar, na mudança de decúbito, de estar mudando esse paciente de um lado para outro. Tudo isso a gente tem que estar observando desses cuidados, porque pode dar uma alteração pior nesse paciente antes mesmo que ele seja submetido
ao procedimento cirúrgico. Então, esses cuidados no pré-operatório. E os cuidados no pós-operatório? Avaliar os sinais vitais em todos os cuidados de assistência ao paciente, tanto no pré-operatório como no período em que o paciente está passando pelo procedimento cirúrgico, que a gente fala de transoperatório, é necessário, e no pós-operatório é vital, é de necessidade extrema verificar os sinais vitais. Então, avaliar os sinais vitais, nível de consciência, resposta verbal e compreensão da comunicação verbal, isso pós-cirurgia, né? Ver como é que está esse paciente, se ele está conseguindo responder as perguntas que a gente pergunta, analisar se ele está consciente, se ele sabe onde ele está, o que aconteceu com ele. Determinar o tipo e o nível de desconforto desse paciente, que se ele estiver consciente ele vai nos relatar. Avaliar nível de tolerância à dor, que a dor também faz parte dos sinais vitais, ela é o 5º sinal vital, que os sinais vitais compreendem a pressão arterial, a temperatura, o pulso, a respiração e a dor. Então, como é que a gente avalia essa dor? Fazendo alguns testes no paciente, né, colocando algum material perfurocortante ou alguma coisa aquecida, se o paciente não estiver consciente. Se ele estiver consciente, se ele não conseguir verbalizar, quer falar pela face dele, a gente vai poder avaliar. Se ele estiver verbalizando, quer falando, nós vamos poder perguntar para ele, ele vai falar de quanto está essa dor. Observar possíveis náuseas, que lembra na aula de complicações pós-operatório, a náusea, o vômito, né? São alguma complicação que pode surgir devido até mesmo a anestesia, que é aplicada durante a cirurgia, administrada durante a cirurgia. Avaliar a orientação pessoal, espacial e temporal, se ele sabe quem ele aonde ele está e que horário se ele tem uma noção. Verificar funções cognitivas, se ele consegue responder o que a gente está perguntando, se ele consegue reagir a estímulos. Verificar a reação das pupilas, que faz parte dos olhos, como é que elas estão, se elas estão normais, se elas estão dilatadas, porque o paciente, quando ele entra em estado de óbito ou coma, ele aparece com as pupilas dilatadas e sem nenhum movimento. Avaliar a simetria facial, que é o rosto, para ver se não ficou com nenhum edema, nenhuma deformidade. São esses os cuidados no pós-operatório. Também testar a mobilidade e a força das extremidades, né? Pedir para apertar a mão, movimentar os pés. Observar possível agitação, né? Em caso de convulsões ou devido ao pós-anestésico. Cuidados com a sonda vesical, aí nós vamos estar olhando se a sonda está no canal da uretra, que é onde sai a urina, se não está tendo nenhum processo infeccioso, se não deu nenhuma complicação, se está realmente descendo a urina corretamente, avaliar a quantidade de urina que está saindo, de urese, monitorar débito urinário, né, que é esse balanço hídrico que eu acabei de explicar. Todo líquido que entra no paciente, de alguma forma, ele tem que sair, seja através da soroterapia, né, que entra o líquido com o soro, ou ingestão de líquido, se já foi liberado pelo médico, tem que estar sendo eliminado através da diurese. Cuidado com drenos cranianos, se for colocado dreno na cabeça desse paciente. O que é o dreno? O médico faz uma incisão, uma abertura, um orifício no crânio e coloca como se fosse um cano, que é chamado de dreno. E esse dreno ele está dentro de algum frasco para drenar secreções que podem estar em mudança, como sangue, algum outro tipo de líquido que possa estar na região do crânio e precisa drenar para limpar essa região. Prevenir traumas, né, quedas, pancadas. Cuidado com o posicionamento desse paciente. De acordo com a prescrição médica, nós vamos saber, a enfermagem vai saber se a gente pode mudar esse paciente de decúbito, se a gente pode movimentar com esse paciente. Então, todo cuidado tem que ser observado conforme a prescrição médica. E temos também as cirurgias oftálmicas. O que são as cirurgias oftálmicas? Oftalmologia
é uma especialidade médica que investiga, estuda, diagnostica e trata as doenças relacionadas com os olhos, com a visão e estruturas afins, como exemplos de algumas doenças relacionadas com os olhos ou com a visão, né? Astigmatismo, ambliopia, catarata, degeneração macular, toxoplasmose, tumores oculares, tumores são cânceres, pterígio e etc. Além de identificar e corrigir erros de refração apresentados pelos olhos, sendo que este último trabalho também pode ser desenvolvido pelos optometristas. Então, oftalmologia é uma especialidade médica que vai estudar, cuidar de pacientes com algumas doenças, dar um diagnóstico de algumas doenças relacionadas com os olhos, com a visão ou as outras estruturas que compõem a visão. Uma das cirurgias que eu coloquei aqui, ela é chamada de fasectomia, que ela é realizada quando há o surgimento, o aparecimento da catarata. Então nós temos aí uma imagem dos olhos, né? E nessa segunda imagem nós temos o cristalino, que ele funciona como uma lente, né? Que fica atrás da íris, perto da córnea. Então esse cristalino, vamos ver o que acontece com ele quando surge uma catarata. Olha aí. Aqui nós estamos vendo que o cristalino está limpo, né? Uma lente transparente, limpa, no olho saudável, que a pessoa consegue enxergar normalmente. E o olho com a catarata, olha aí, esse cristalino ele fica ofuscado. A gente consegue até visualizar, ver na pessoa, vai ficando aquela coisa esbranquiçada, ofuscada, que impede, vai dificultando a visão desse paciente. Então, a fasectomia, o que é a fasectomia? É a extração, ou seja, a retirada desse cristalino. Indicação de cirurgia, no caso de surgir a catarata, que é o que? A opacidade do cristalino, vai ficando opaco, vai perdendo a coloração. Então, os cuidados ou assistência de enfermagem no pré-operatório, no caso da fasectomia, que é relacionada com a catarata. Assistir psicologicamente esse paciente, esclarecer dúvidas, porque como é uma cirurgia, assim como a neurológica, bastante delicado, todo o procedimento cirúrgico causa receio, causa temor, né, no paciente, devido a futuras sequelas que podem aparecer. Imagina uma cirurgia na região dos olhos, né, o paciente ele vai temer ficar cego, ele vai temer não conseguir enxergar mais, né? Então, nós precisamos estar esclarecendo algumas dúvidas relacionadas às cirurgias, quais os cuidados que devem ser feitos, o que pode acontecer e não acontecer, as complicações. Então, tudo isso deve ser dado esse apoio psicológico a esse paciente. Lembrando também que nos hospitais nós contamos com uma equipe multiprofissional. O que é essa equipe multiprofissional? Vários profissionais atuando em equipe para dar mais assistência ao paciente. No caso de cirurgias, né, sempre temos acompanhamento do paciente com psicólogos. Então esse psicólogo vai auxiliar a enfermagem nesse apoio psicológico aos pacientes. No pré-operatório ainda, de acordo com a prescrição médica, administrar colírios, midiaticotópico, que esses colírios eles vão facilitar a retirada desse cristalino. Cicloplégicos, que faz paralisa os músculos da acomodação, no caso se prescrito, ou seja, esses colírios no pré-operatório, antes da cirurgia, vai facilitar a retirada do cristalino e paralisar a musculatura da região dos olhos. Verificar, lógico que não pode faltar, os sinais vitais, lembrando, pressão arterial, respiração, pulso, temperatura, nesses casos do pré-operatório. A observação. Na maioria dos casos, o paciente nem chega a ser internado ou pode ficar internado 24 horas. Então, apesar de ser uma tipo de cirurgia que causa medo
pânico do paciente, preocupações. Não é uma cirurgia complexa, o paciente não precisa, às vezes nem vai internado, terminou a cirurgia, espera um pouco para ver se tem alguma reação, ou ele pode ficar internado por apenas 24 horas, depois é liberado para ir embora para casa e continuar os cuidados lá no pós-operatório. Pós-operatório desse paciente, né? Evitar decúbito do lado cirurgiado. O que é o decúbito? A posição virada para o lado que foi cirurgiado. Manter curativos oclusivos, que vai tampar, que são curativos oclusivos, são fechados, curativos fechados, com gases esterilizadas. Ou existe nessas clínicas oftálmicas, existe já os tampões próprios que eles têm, como se fosse um band-aid. Usar óculos por 5 dias após a retirada do tampão ocular, esse tampão que eles usam, ou conforme recomendação médica. Manter a cabeceira do leito mais elevada, 30 a 45 graus. Dieta líquida no pós-operatório imediato, isso de acordo com a prescrição médica. Esse POI é pós-operatório imediato. Lembrando que nós temos o pós-operatório imediato, mediato e tardio. Não esfregar os olhos, fechá-los lentamente sem comprimir as pálpebras, sem estar apertando as pálpebras dos olhos que foi cirurgiado. Providenciar grades laterais para o leito dos pacientes, principalmente idosos, porque pode se movimentar e cair do leito e causar a outro grave, como um traumatismo, né, craniano. Manter o ambiente quieto e tranquilo. Anotar e avisar imediatamente ao enfermeiro queixa de dor ocular súbita. O paciente de repente clama uma dor súbita, né, na região onde foi operado, nos olhos. E nós temos vocês técnicos de enfermagem, existe uma hierarquia dentro das unidades hospitalares também, onde vem o médico, vem o enfermeiro, depois o técnico de enfermagem. Então avisa o enfermeiro ele vai entrar em contato com o médico, né, desse paciente, e se necessário for, o médico vai estar fazendo uma visita para esse paciente e prescrevendo as medicações para aliviar essa dor. Complicações que pode acontecer nesse tipo de cirurgia, que é a fasectomia, né, retirada da catarata, hemorragias na região, né, do olho, e deescência da sutura. O que é essa deescência da sutura? É a abertura desses pontos por algum processo, por exemplo, infeccioso, entrada de micro-organismos, como bactérias, vírus, pode estar fazendo a deescência, abre os pontos, faz uma abertura e apresenta processos infecciosos. Olha aí, aqui é uma imagem mostrando como é feito, né? Cristalino opacificado. O cirurgião utilizará uma técnica chamada de facoemulsificação, através da qual o cristalino é fragmentado e aspirado. Olha lá, como se fosse uma seringa, vai aspirar esse cristalino que está com a catarata. Após a remoção do cristalino, a lente é implantada para restaurar a sua visão. Então, coloca uma outra lente nítida, limpa, né, sem presença de catarata. Após a cirurgia, você aguardará a liberação do médico e em seguida poderá ir para casa. Então, não é uma cirurgia que vai fazer com que o paciente fique muito tempo internado. Cirurgias otorrinolaringológicas. Essas cirurgias são cirurgias que são feitas na região do nariz, ouvido e garganta. Vamos ver. Um exemplo de cirurgias é a timpanoplastia ou miringoplastia, que plastia significa restaurar, corrigir, né? A gente vê muito nas cirurgias plásticas. Então, essa timpanoplastia ou miringoplastia significa fazer a realização de cirurgia na região do tímpano. Olha a imagem aí, dá pra gente ver tímpano normal e tímpano perfurado, uma perfuração. Essa perfuração, ela ocorre muito, principalmente em crianças, que vai colocar alguma coisa no ouvido, né, como cotonete, grampo, caneta, e vai fazer uma perfuração na região do tímpano, que é essa membranazinha que protege o nosso ouvido internamente. Cirurgia plástica
que tem como objetivo fechar as perfurações da membrana tipânica, prevenindo contaminação do ouvido. Indicações: quando é indicado fazer esse tipo de cirurgia plástica? Perfuração traumática, por exemplo, um acidente automobilístico lesionou essa membrana, perfuração por infecção, perfurações por explosões, objetos estranhos, cotonete, água e mergulho. Tudo isso pode ocasionar a realização ou a perfuração desse tímpano. Então, tem que ser feita a correção para evitar contaminações no ouvido. O pré-operatório. Qual é os procedimentos que é realizado no pré-operatório? Não molhar o ouvido acometido, ou seja, que foi perfurado. Jejum de 8 horas, porque geralmente os médicos prescrevem jejum de 8 horas devido à anestesia. Geralmente, quando é criança, eles podem colocar anestesia geral, verificar os sinais vitais. No pós-operatório, decúbito do lado operado, evitar, tá colocando o paciente decúbito do lado operado, observar tonteiras, vômitos e a simetria facial. O que é essa simetria da face? Se ficou com algum edema, algum inchaço, se ficou modificada a face desse paciente. E relacionado ao curativo, só retirá-lo após recomendação médica e observar se há presença de sangramento, de sangue nesse curativo. Antibioticoterapia, obedecendo com rigor os horários estabelecidos, que a antibioticoterapia vai ser a administração de antibióticos, de acordo com a prescrição médica, e evitar lavar os cabelos para não molhar o curativo. Complicações que podem surgir nessas cirurgias. Recidiva, pode voltar, pode ocorrer de novo a abertura dessa membrana, e uma paralisia facial. Por isso que é recomendado no pós-operatório que a gente observe a face desse paciente, se os movimentos estão presentes, se não tem edema, porque pode acontecer uma paralisia facial, certo? Então, até aqui nós vimos as cirurgias. Outro tipo de cirurgia que é na região do nariz é septoplastia. Olhem uma imagem mostrando o septo nasal. Na primeira imagem, o antes, como é que estava, todo disforme, torto. E depois da cirurgia, colocou o septo nasal da forma que deveria ser. Essa cirurgia, esse septo nasal aí torto, modificado, ele dificulta a respiração desse paciente, por isso que é necessário fazer a cirurgia. É o deslocamento da membrana mucosa com remoção e deflexão óssea e cartilaginosa do septo nasal, ou seja, há uma alteração, o septo não está de acordo como deveria ser. Indicações: deflexão do septo nasal, hipertrofia dos ossos dos cornetos e presença de pólipos. Então, essas são as indicações de quando deve ser feita essa septoplastia. Pré-operatório. No pré-operatório, verificar os sinais vitais, jamais esquecer, pressão arterial, respiração, pulso e temperatura. Higiene oral e corporal 1 hora antes da cirurgia e jejum também de 8 horas. No pós-operatório, manter a cabeceira do leito elevado para reduzir o edema, favorecer a drenagem de líquidos que tiver, de secreção, fazer higiene oral com frequência, que é da boca, 4 vezes ao dia de acordo com a necessidade, pois a respiração é oral e possibilita a ocorrência de halitoses, que é o mau hálito. Por quê? Porque como está cirurgiada a região do nariz, o paciente vai estar respirando apenas pela cavidade oral, que é a boca. Observar a gestão da dieta, prescrita pelo médico, que tipo de dieta pode ser dada a esse paciente. O curativo deverá ser feito segundo a recomendação médica na região do nariz. Evitar correntes de ar frio para evitar que esse paciente desenvolva algum processo de gripe, secreção, que vai incomodar nessa região operada. Verificar sinais vitais de 2 em 2 horas nas primeiras 6 horas pós-cirurgia. Verificar e anotar
Estar atento para a ocorrência de sangramentos, náuseas e vômitos e dispneia. O que é dispneia? Dificuldade para respirar. E comunicar ao enfermeiro que alguma coisa está acontecendo e o paciente pode dar uma parada respiratória. Complicações que podem acontecer nessa cirurgia: hemorragia e infecções. Então tem que estar observando todo o cuidado de asepsia, de esterilização deve ser feita no trocar esse curativo, no manuseio com esse paciente, usar luvas, se necessário até luvas cirúrgicas que são esterilizadas para fazer esse curativo, para menor risco de contaminação possível. E aqui nós terminamos mais uma parte essa aula das principais cirurgias, e na próxima aula nós vamos dar continuidade falando das cirurgias do sistema endócrino e os cuidados de enfermagem no pré e no pós-operatório. Até mais!